Outra situação que vale a pena também a gente destacar é que o etanol, né, esse álcool aqui, ele é usado como combustível em automóveis e é comercializado também em postos de gasolina, né, por exemplo. Também é um álcool que algumas pessoas empregam na limpeza doméstica. É extremamente inflamável. Vou colocar aqui, olha só. Extremamente inflamável. O que significa isso? Significa que ele pega fogo com facilidade, né? Além também de ser utilizado aí na composição de muitas bebidas alcoólicas, tá bom? Então, etanol. Bom, esses foram as leveduras. E nós temos também outro exemplo de fungos unicelulares, que são os bolores. Vamos falar agora um pouco sobre os bolores. Gente, os bolores eles podem crescer em praticamente qualquer material orgânico, né? Pão, frutas, tecidos de couro, papel, enfim, tudo aquilo que é orgânico. Eles costumam também ser chamados de mofo, sabe? Quando a gente tem um pão, aquele pão bem velho em casa, que você começa a ver aquela mancha meio verde escura nele, aquilo dali que nós chamamos de mofo, nós chamamos de bolores, são os fungos chamados de bolores, tá? Eles são fungos que aproveitam esses materiais como alimentos. Aí a gente pode estar se perguntando, vou dar uma ampliada aqui só para a gente falar um pouquinho sobre os bolores. A gente se pergunta, como é que um bolor, por exemplo, pode aparecer num lugar? Às vezes você guarda uma laranja, né, dentro da sacolinha, e você vai ver que depois de algum tempo, você abriu aquela sacola, tá bem úmida e ela tá coberta por uma camada verde escura, que é uma camada de fungos, né, de bolores. Como é que eles apareceram ali? Então, olha só, gente, os bolores, eles podem se reproduzir por meio de pequenas estruturas que nós chamamos de esporos. Então, veja bem, aqui, ó, eu tenho a foto de um bolor, né, bem aumentado. Aqui ele está aumentado cerca de 100 vezes. Perceba que esse bolor, ele está soltando pequenos grãozinhos. Esses grãozinhos aqui, ó, são esporos. E é a partir dessas estruturas aqui, ó, que novos bolores conseguem reproduzir e consumir toda a matéria que ele está fazendo o processo de decomposição, tá? Então, eles também podem ser muito leves, eles são facilmente levados pelo ar. Quando eles atingem um material que lhes serve como alimento, a temperatura e a umidade do ambiente, né, onde aquela matéria está sendo encontrada, o esporo ele consegue se desenvolver e ele dá origem ao bolor, que rapidamente se torna visível, né? Por isso que você vê aquela mancha escura. Há bolores de todas as cores. Os mais comuns são esses que eu falei para vocês. O verde, né, uma mancha bem escura, brancos e pretos também. A gente pode comer, por exemplo, um alimento mofado? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Por quê? Os fungos que atacam esse tipo de alimento aqui, eles eliminam substâncias tóxicas que pra gente pode fazer mal. Ao ingerir um alimento embolorado, né, que contém bolor, uma pessoa ela pode ter uma intoxicação alimentar, por exemplo. No entanto, alguns alimentos são produzidos com alguns poucos tipos de fungos que não são tóxicos, né, pra gente e conferem um sabor muito agradável, tá bom? Por exemplo, queijo. Existe um tipo de queijo chamado de gorgonzola que é feito a partir desse tipo de fungo. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Então isso daqui, gente, esses esporos aqui, ó, vou colocar aqui o nome dele, esporos, tá? São estruturas que elas conseguem fazer o processo de reprodução de um organismo sem que haja fecundação, tá? Sem que haja a fertilização, tá? E isso é uma característica desse tipo de fungo aqui, que são os bolores. Bom, nós vamos ver agora alguns exemplos de organismos, de fungos que são pluricelulares, né? Nós vamos começar a falar aqui sobre os cogumelos, que são bem conhecidos por nós, né? Vou dar uma diminuída aqui para a gente visualizar direitinho. Então, olha só. Vamos falar um pouquinho aqui sobre cogumelos e orelhas de pau. Tá? São tipos de fungos aí pluricelulares, aqueles que nós conseguimos enxergar. Então, olha só, gente. Os cogumelos, eles são bastante conhecidos, né? De fungos. São exemplos de fungos aí. Apesar de serem diferentes no aspecto, existem cogumelos de vários tipos, de várias formas, né, tamanhos diferentes e tudo mais,
eles são constituídos sempre pela mesma composição, que nós vamos chamar de hifas. Deixa eu dar uma ampliada aqui agora. Olha só. O que são hifas, né? O que são essas estruturas aqui? Gente, cada filamento que você está vendo, olha só, cada filamentozinho que você está vendo desse daqui, como se fossem raízes, mas isso daqui não são raízes. Por quê? Porque nós não estamos falando de planta, nós estamos falando de fungos, tá? Só lembrando, os fungos, eles possuem um reino exclusivo, né? É o reino fungo. Plantas está classificado em um outro reino, portanto, não são os mesmos organismos. Então, perceba, essas estruturas aqui, ó, nas quais os fungos conseguem se fixar, né? São filamentos, parecem raízes, mas não são filamentos. Esses filamentos aqui nós chamamos de hifas, tá? São os filamentos que nós chamamos de hifas. O conjunto formado por essas hifas aqui, ó, nós chamamos de micélio. Então, vamos anotar isso daqui. Vamos colocar aqui para a gente poder anotar. Então, o que são as hifas? Que vem ser as hifas? Vão ser filamentos que constituem um fungo pluricelular. Além de eu poder chamar também esses organismos de pluricelulares, eu posso chamar eles também de filamentosos, tá? Porque eles são formados por esses filamentos aí que são as hifas, tá bom? E nós temos também, o que eu falei para vocês agora há pouco, o micélio. O que é o micélio? O micélio é um conjunto de hifas, tá? Conjunto formado por esses filamentos, por essas hifas. Então, olha só, esse micélio aqui, nós estamos acompanhando, ó, toda essa estrutura aqui, ó, né, desse fungo aqui, é um emaranhado de maior número de hifas, que também forma toda a estrutura do cogumelo, que se desenvolve para fora da superfície na qual ele está estabelecido, né? Então, é aquela parte que a gente consegue ver, que a gente consegue visualizar. No caso dos bolores, a reprodução de cogumelos também pode acontecer por meio de esporos, né? Como nos bolores. Então, existem também alguns cogumelos que utilizam os esporos nessas pequenas estruturas também no seu processo de reprodução. E essas estruturas, elas ficam localizadas, elas são produzidas aqui, ó, nessa parte de baixo que nós chamamos de chapéu do cogumelo. Tá? Elas são produzidas aqui, tá? Essa parte que nós chamamos de chapéu, ou posso também chamar de píleo, tá bom? De um cogumelo. Quando elas são liberadas, quando esses esporos aqui são liberados, eles são espalhados pela corrente de ar e eles atingem um local adequado, que tenha alimento, que tenha umidade, que tenha temperatura apropriada, eles conseguem se desenvolver e gerar aí um novo cogumelo, tá? E assim como os cogumelos, gente, as orelhas de pau, elas também são um emaranhado de hifas, né? Elas também são formadas por esse conjunto de hifas aqui. E elas recebem o nome de orelha de pau porque elas costumam crescer sobre troncos de árvores vivas ou mortas, né? E tem o aspecto de orelhas grudadas naquele tronco, naquele pedaço de madeira, tá bom? Gente, os fungos, o ambiente e o ser humano, eles possuem uma relação, né? Nós possuímos uma relação. Primeiro, nós já vimos que os fungos, eles possuem um papel ecológico no processo de decomposição e tudo mais. Então, olha só. Aqui, a gente vê que os fungos, eles são organismos muito importantes para o ambiente. Eles atuam como decompositores, né, da matéria, presente em organismos mortos. Eles liberam no solo muitos nutrientes que são aproveitados pelas plantas, isso também já foi falado, né? Para o ser humano, alguns fungos oferecem vantagens e outros mostram problemas. Existem fungos que podem também causar
doenças, por exemplo, pano branco, algumas micoses, né, que são causadas por fungos. Enfim, mas eles também estão presentes na alimentação humana, né? Um exemplo mais comum de fungos que são comestíveis, olha só, deixa eu dar uma ampliada aqui também, né? Aqui nós temos, por exemplo, o champignon. O champignon é uma espécie de cogumelo, né, que é comestível, né? É muito utilizada, por exemplo, em saladas, você utiliza também no estrogonofe, né? Então você pode se alimentar desse tipo de organismo aqui, champignon. Existem também, gente, alguns tipos de fungos que são utilizados na produção de queijo, como o camembert, o roquefort, gorgonzola, né? Que são alguns tipos de queijos que são produzidos com auxílio de fungos, que dão um sabor característico, né? Devido às substâncias que eles liberam. A maioria das espécies de cogumelos, elas são venenosas. E por esse motivo, a gente nunca deve colocar na boca um cogumelo que a gente encontra crescendo por aí. Olha só. E geralmente as espécies mais venenosas são aquelas bem mais atrativas, aquelas que chamam a atenção, aquelas espécies bem coloridas, né? Nós temos aqui, por exemplo, olha só, vulgarmente esse cogumelo aqui é chamado de chapéu de sapo, né? O nome científico dele é Amanita muscaria. Então é um tipo de cogumelo venenoso. Esse cogumelo aqui, ele é um cogumelo tóxico, né? Então olha só, além disso, alguns tipos de fungos obtêm alimentos de animais, né, e de plantas mortos. Alguns conseguem alimento de organismos vivos, entre eles estão alguns que podem provocar doenças em plantas e animais. Então, da mesma forma que podem provocar doenças em animais, como falei para vocês, a micose, pano branco, frieira, né? Eles também podem provocar em plantas. Olha só um exemplo aqui. A folha de pé de café atacada por um fungo, né, que causa uma doença nesse vegetal chamada de ferrugem, né? Então a ferrugem é uma doença de plantas que ataca as folhas e é causada por um fungo, né, que está buscando o quê? Buscando alimento. Gente, fungo é um organismo decompositor. Onde eu encontrar fungo, o que eu tenho que saber? O que eu tenho que ter em mente? Que se aquele fungo está sobre aquela matéria, então significa que ele está fazendo o processo de decomposição daquela matéria, tá bom? Então fungos são organismos decompositores, tá ok? E nós vamos falar um pouquinho agora também, gente, de um exemplo bem interessante, que é um exemplo de uma relação ecológica que nós chamamos de mutualismo. Os líquens também, eles formam essas relações ecológicas, né? E um grande exemplo que nós temos são os líquens. Tá? Os líquens, deixa eu dar uma diminuída. Então vamos entender o que são agora os líquens. Gente, os líquens é uma formação que acontece a partir da associação de fungos que vivem juntos com algumas algas, né? Que é um outro organismo unicelular e que faz produz o seu próprio alimento, ou seja, ele faz fotossíntese e através disso ele consegue produzir o seu próprio alimento. Então olha só, eu tenho aqui essa figura que vem esquematizar bem o que é um líquen. Antes disso, vamos colocar aqui, né? Vamos anotar o conceito de líquen. Então, líquens é uma formação mutualística. O que significa mutualística? Vivem juntos. Dois organismos que vivem juntos. É mútua, tá bom? É uma relação mútua. É uma formação mutualística composta pela associação de fungos e algas, tá? Gente, quando eu falo de uma associação mutualística, eu quero dizer que é uma associação entre dois organismos que eles não podem se separar. Eles vivem juntos e não podem se separar. Por quê? Porque ali há um benefício, há uma troca de benefícios entre os dois, tá bom? Então, olha só, agora eu vou ampliar aqui pra gente ver direitinho essa figura aqui e analisar. Então, veja bem. Aqui a gente pode notar que as células desse organismo unicelular fotossintetizante, que são as algas, né?
Aqui, olha, nós temos algumas camadas com algas aqui. Perceba que, nesse caso aqui, elas permanecem distribuídas entre os fungos. Ou seja, eu tenho as hifas, né? As hifas, que são esses filamentos. E perceba que, entre esses filamentos, se localizam aqui, olha, as algas. Elas estão distribuídas aqui. As algas, elas fazem a fotossíntese. E parte do açúcar que é produzido na fotossíntese, gente, é absorvido pelo fungo, é usado pelo fungo para sua alimentação. Já em troca, os fungos fornecem proteção para esse tipo de alga aqui entre suas hifas e absorvem água e sais minerais que as algas também podem usar, tá bom? Então, olha só, existe uma associação aqui que é entre esse fungo e essa alga, que nós chamamos de líquen, que é denominada de mutualismo. Exatamente por quê? Porque é uma associação entre organismos de espécies diferentes, na qual os dois vão se beneficiar, né? E é uma dependência mútua, ou seja, eu não posso separar esse tipo de fungo desse tipo de alga, porque senão os dois, né, podem morrer. Então isso daqui é o que nós chamamos de associação mutualística, de formação mutualística. Um depende do outro, tá bom? Então aqui nós temos, olha só, a imagem de líquens, tá? E detalhe, sempre irão ser encontrados, esses líquens sempre vão ser encontrados em locais úmidos. Por quê? Lembra? A alga faz fotossíntese. Para eu fazer fotossíntese, eu preciso de quê? Eu preciso de água, eu preciso de luz solar, eu preciso de gás carbônico, e a partir disso eu converto tudo e gero e produzo glicose, que é o açúcar, que é consumido, parte desse açúcar é consumido pelos fungos no seu processo de alimentação, tá bom? Então isso aqui é um exemplo mutualístico, exemplo de líquens, que também são organismos, nesse caso aqui, organismos multicelulares, tá bom? Gente, esse é mais um conteúdo de 7º ano. Espero que todos possam aí alcançar a compreensão. Estudem, ouçam, revejam esse vídeo em caso de dúvida, façam suas anotações, tá? E, se Deus quiser, a gente logo vai estar juntos na sala de aula novamente. Então, tenham todos aí uma boa semana e bom estudo.